Eu sou da igreja, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou feliz de estar aqui. Essa oportunidade que foi, não foi nossa, foi dada pelo próprio Deus. Porque nós não programamos estar aqui, mas aprove a Deus fazer se mover. E o pastor Júnior, a pastora Tânia, e nós temos essa oportunidade de conhecer esse casal maravilhoso, o povo de Deus, para estarmos hoje nesta comunidade, sendo recebidos por vocês aqui, e eu senti a presença de Deus grandemente neste lugar. Sinta-se abraçado por mim, pelo meu esposo, que já louvou, e o Senhor colocou no meu coração João 4. Amém? E eu disse, Senhor, que mensagem, mas o Senhor é que vai falar, porque somos apenas vasos na mão do oleiro, né? E o Senhor é bom. E João 4, ele vai falar a mulher de Samaria. Amém? Amém. E o Senhor já foi ministrando. E o Senhor, todos estão com a Bíblia aberta, na palavra. Deixar os irmãos acharem. Amém? Amém. Vamos lá. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde e ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saiu, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Todos podem se assentar. E Jesus está neste lugar. E eu amo essa mensagem. Eu amo todas, mas essa é uma mensagem que sempre o Senhor faz eu meditar nela. Porque Jesus vai a Galileia, né? E para chegar em Galileia, ele é necessário passar por Samaria. É necessário que ele passe por Samaria. E o Senhor foi ministrando no meu coração, irmão, dizendo assim, o Senhor tinha que chegar em um lugar. E para chegar no lugar, ele passa
em outro, porque é necessário passar neste lugar. O Senhor Jesus, ele não saía de um lugar para outro sem ter propósito. Sempre tinha um propósito. E o propósito neste dia aqui era encontrar com esta mulher. O Senhor fala assim para a igreja: eu não sei como os irmãos se encontram, nenhuma igreja se encontra, mas o Senhor sabe, o Espírito Santo conhece. Ele está passando e hoje ele tem um encontro com a igreja. Ele tem encontro com todos que estão aqui, porque ele vai passando e ele diz assim: eu estou indo para Galileia, mas eu passo por Samaria, para entrar em encontro com aquela pessoa que necessita ouvir a minha voz. O Senhor, ele tem uma estratégia de como me alcançar e te alcançar. E o Senhor, neste dia, ele passou por Samaria e já era um horário quente, um horário que aquela mulher ia tirar água naquele poço. Era uma mulher, a mulher samaritana era uma mulher excluída da sociedade, era uma mulher que ia sozinha no momento que não tinha ninguém. Mas o Senhor, ele é aquele que não faz acepção de pessoas. Ele sabe como chegar a mim e a você. Ele sabe como desenvolver um diálogo comigo e com você. Muitas vezes nós achamos que não merecemos, mas realmente nós não merecemos. Mas ele é aquele que gosta de ter um encontro com aqueles que realmente se sentem humilhados, rejeitados, porque ele não rejeita. Ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, os que estão perdidos, os que estão precisando e necessitados. Então o Senhor passa por Samaria e descansa. Estava ali uma fonte de Jacó. E o Senhor senta ali e está aquela mulher para tirar água, matar uma necessidade física. Muitas vezes, diante de uma necessidade física que o Senhor vai permitir que eu e você tenha, uma necessidade, não sei, uma enfermidade, uma necessidade de alimento, uma necessidade de ir ao médico, uma necessidade de buscar ajuda em algum lugar. E lá o Senhor marca o encontro. Ele usa as estratégias que Ele quer. Igreja, presta atenção no que o Senhor está dizendo. Ele está marcando encontro nesta tarde. Glória a Deus. Você fique atento, porque o Senhor vai usar do nosso reino físico para falar conosco. Das nossas necessidades físicas para falar conosco. Você crê nesta tarde? E Ele passa e desenvolve uma conversa. Muitas vezes você quer ver Jesus assim, presencialmente, mas o Senhor usa o seu povo para marcar encontro conosco e falar do amor dele. Não desperdice os encontros que o Senhor marca para falar da mensagem e para falar do amor dele. Não desperdice. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. O Senhor pediu quando Ele pode dar. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, mas Ele se tornou servo. Ele se torna servo, para que todos entendam que é humildade. Jesus jamais fez algo que o Pai não permitisse que Ele fizesse. Jesus jamais fez algo que Ele primeiro não orasse e perguntasse ao Pai se Ele podia fazer. Olha que obediência, um homem que veio em carne como Deus. E que obediência ele tinha a hierarquia do Deus Pai. Deus Filho, Deus Pai. O Senhor nos ensina que nós temos que buscar a respeitar as hierarquias, tanto aqui na terra, principalmente as do céu, mas na terra nós também temos que respeitar a liderança. Por isso que quando nós elegemos os líderes que vão cuidar da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque depois que ele toma posse, nós temos que respeitar lideranças que foi permitido. Muitas vezes não foi escolhido, mas foi permissão, porque o povo escolheu. Como o rei Saul. Existia um sacerdote chamado Samuel, que fazia o papel de sacerdote, de juiz, mas o povo queria um rei. E o Senhor, pela escolha do povo e pelo pedido do povo, permitiu um rei Saul. Não sei por que Deus está falando sobre isso, mas eu gosto de deixar Deus direcionar. Amém? Então, muitas vezes, depois que a liderança está estabelecida, nós temos que orar para que aquela liderança faça o melhor para a coletividade, para todos, e não só para um. Amém? Nós precisamos, irmãos, ter consciência que nós somos responsáveis pelos líderes que nós colocamos no nosso país, e nós somos responsáveis quando nós aceitamos vender o nosso voto, porque nós estamos sendo egoístas.
quando nós vendemos o lote por qualquer coisa, uma cesta básica, porque nós estamos pensando apenas em nós. Mas o Senhor é um Deus da coletividade. Quando nós viermos receber essas propostas, nós temos que dizer não. Sabe por quê? Nós temos que pensar que não é só a nossa casa que tem necessidade. A casa de toda uma nação tem necessidade. Então, a gente tem que agir com justiça. Amém? E o Senhor pede a essa mulher de beber. E ela desenvolve porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Não foi permitido naquele momento os discípulos estarem com Jesus. Por quê? Porque aqui havia um preconceito. O Senhor quebra protocolo aqui. Porque o povo judeu, Jesus era judeu, e o povo judeu não falava com os samaritanos. Agora, aqui dirá uma mulher samaritana sozinha num poço tirando água. Você entende como Jesus faz? Então, muitas vezes nós queremos entender as coisas de Deus, mas nós não vamos entender porque o Senhor tem a forma de trabalhar. Entendeu? Então, Jesus quebra um grande protocolo aqui para ter um encontro com essa mulher. O Senhor diz, eu quebro um protocolo esta tarde para eu ter encontro com o meu povo. O Senhor quebra protocolo, coisas que você diz assim, como que essa pessoa vai se aproximar de mim, vai me ajudar? O Senhor diz, eu aproximo que não quero. Eu tiro de longe para perto, eu tiro de perto e levo para longe. Você entende o mover de Deus? Coisas que você nem imagina o Senhor faz, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele que manda no universo, Ele criou céus e terra, então Ele move. Muita gente pensa que vai estar aqui por muito tempo e o Senhor vai levar para outros lugares. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso para fazer o mover na minha vida e na tua vida. Amém? E nesse encontro o Senhor desenvolve um diálogo e Jesus responde e disse, aí ela disse, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana. E Jesus responde e disse, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz dar-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela não vai entender, porque você não vai entender o diálogo de Cristo, o diálogo de Deus com você, do Espírito Santo, se você estiver na carne. Você tem que sair desse patamar físico, da visão física e começar a desenvolver um relacionamento com Cristo para você ir para uma dimensão espiritual. Então aqui ela estava ligada na coisa, no que era físico, na sua dificuldade física. O Senhor diz, desprenda da sua dificuldade física, desprenda da sua dificuldade deste lugar. Olhe com outros olhos, dobre os seus joelhos, desenvolva um diálogo, porque o Senhor quer fazer algo muito maior do que os seus olhos veem. Os seus olhos físicos estão vendo isso aqui, mas o Senhor vê de forma diferente. Você sentiu a presença diferente? Então esse é o nosso Deus. O mover do Senhor neste lugar, diferente. E aí o Senhor disse à mulher, Senhor, tu não tens com que tirar o poço e o fundo é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado. E Jesus responde e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se tirará nele uma fonte de água viva e jorrará vida eterna. Então assim, das coisas materiais que você busca, dessas fontes que você, já foi falado aqui, não confie nem em carro nem em cavalos, porque isso é limitado. Ele diz, daí você não vai ter algo que será renovado sempre. Mas se você tira de Jesus, se você pega o Rei dos Reis, se você vai e se dobra diante daquele que pode, tudo pode, dele jorrará uma água que não para, que não cessa. Você já viu uma fonte? Aquela fonte que a água vai nascendo, e quanto mais você vê, aquela água começa a jorrar. Esse é o nosso Deus. Quando nós buscamos Ele vai vir. Quanto mais você buscar, mais você cavar, mais aquela água vai jogar. Aquela água cristalina, aquela água, mas essa água é uma água espiritual, que vai jorrar e vai lhe fortalecer, e vai lhe dar um renovo para os dias vindouros. E é uma água que sacia a sua sede. A água das coisas materiais é temporária, ela não vai saciar, é temporário. Se você se alimenta agora, daqui a pouco, daqui a umas 3, 4 horas você estará com fome. Mas quando você se alimenta do Senhor, cada vez mais Ele vai jorrar. E você vai se alimentar, e você vai se encher dele, e Ele vai lhe dar sabedoria. E por meio da sabedoria vinda proveniente do Senhor, Ele vai lhe dar direcionamento, vai lhe dar estratégia de como buscar as coisas aqui da terra com sabedoria, com zelo e com cuidado. Você entende? E você sabe que daqui a um tempo Ele vem buscar a sua igreja, e essa água vai limpando nós por dentro, vai saciando e também vai fazendo com que tudo aquilo que nós desejávamos e nós dávamos muita importância, não importa mais. Muitas
coisas que nos importavam, que aquilo era uma razão de nós vivermos, já não significa mais isso, já não tem tanta importância. Por isso que Paulo vai dizer, as coisas que eu tinha por valorosa, hoje eu tenho como se nada fosse, por esterco. Porque o encontro que você tem com Jesus, você começa a ressignificar as suas vontades, os seus desejos, o seu foco, o seu propósito. Irmãos, deixe Jesus lhe dar o direcionamento. Porque todo propósito que provém do Senhor é o melhor para mim e para você. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas da nossa forma, com a força do nosso braço. Mas o Senhor diz nesta tarde, sou eu que te direciono. Sou eu que te conduzo, sou eu que te pego pela tua mão direita e caminho contigo. Sou eu que vou te dar as melhores estratégias. Te abençoar na terra. O Senhor também é um Deus de bênção e de prosperidade, sim. Mas tem que vir dele, ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar na minha vida e na tua vida em primeiro lugar. E aqui, essa mulher desenvolve, ele continua. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui. Aí Jesus é muito estrategista, porque ele é profeta. E aí ele vai dizer, vai, chama o teu marido e vem cá. E aí a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Por quê? Porque a mulher diz assim, como é que ele sabe que eu tive 5 maridos e o que eu estou hoje ainda não é meu? Vejo que és um profeta. Mas o Senhor desenvolve aquela diálogo. Quando ele fala isso, ele não fala para magoar aquela mulher. Ele fala para chamar a atenção dela, para que o que ela está dando tanta importância não é o que ela precisa. Aquela necessidade que ela criou de buscar relacionamentos é uma necessidade física, temporária e ilusória. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos sustenta, nos preenche. Por isso que quando nós estamos alimentados dele, nós não nos relacionamos de qualquer forma. Nós não buscamos prazeres carnais. Primeiramente a gente procura saber se aquilo que nós estamos buscando provém do Senhor e se é Ele que vai realmente, se Ele está no negócio. E isso é em tudo, irmãos. Aqui ele usou um relacionamento. Essa mulher era carente de um relacionamento sincero. Muitos dizem que ela era uma promíscua, mas ela buscava algo para preencher o seu vazio. Nós temos que ter um cuidado para não preencher o vazio com aquilo que Deus não quer para mim nem para você. Desde empregos, que às vezes o Senhor não quer certos tipos de emprego para a gente. Desde relacionamento de amizade, desde relacionamentos íntimos. Porque o Senhor diz, a água que eu te dou, ela vai suprir as tuas necessidades. Essa necessidade que eu e você muitas vezes colocamos à frente do propósito é uma necessidade física. O Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Nós temos que ter cuidado com as nossas vontades, porque muitas vezes nós pensamos que é a vontade do Senhor e não é. Nós temos 3 vozes que nós temos que ter discernimento. Tem a voz de Deus, a nossa voz e a voz do inimigo das nossas almas. Então, para que eu e você tenha discernimento de que voz estamos ouvindo, é necessário estar em intimidade com o Senhor. Então, o Senhor tem um diálogo com essa mulher e tem um diálogo nessa tarde comigo e com você. Que a nossa necessidade temporária, ela não pode superar a necessidade eterna. Aquilo que realmente vai durar para a vida eterna, que é o nosso relacionamento com Cristo, é uma vida de santidade, uma vida de propósito, uma vida que Deus nos chama para viver com Ele. E aqui a mulher, e o Senhor diz assim, nossos pais, ela vai questionar, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, disse Jesus, mulher, creio que a hora vem, e que neste mundo, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então ela estava preocupada em adorar onde Jacó, no monte de Jacó, filho de José, mas o Senhor disse, os verdadeiros adoradores adorarão em qualquer lugar, porque sabe o Deus que serve, sabe o Deus que busca. Aqui é uma escola, mas nesta tarde é um templo para o Senhor. Um templo onde é uma casa física, mas os verdadeiros adoradores estão aqui, porque cada membro faz parte do corpo de Cristo. E nós estamos adorando ao Senhor nesta tarde, prestando um culto adorável ao Senhor. Você entende? Então nós somos importantes nesta tarde para o Senhor. Nós aqui que formamos o templo de Cristo, para que nós exale o perfume
agradável ao Senhor nessa tarde, adorando a Ele, adorando em espírito e em verdade. Dizemos que, falando para o Senhor nesta tarde, que somos totalmente dependentes dEle. Nós precisamos do Senhor todos os instantes e a presença dEle é constante. E quanto mais nós buscamos, mais essa fonte vai jorrar e vai nos direcionar. Então aquela mulher, ela serviu de um canal, quando ela entendeu que ali era o Cristo, que era o Messias, ela vai à cidade e anuncia que tem encontrado o profeta e diz: eu creio que ali é o Cristo, o que nós estamos esperando. Quem é que nós estamos esperando voltar? Jesus Cristo. Então, para essa volta de Jesus Cristo casar com essa noiva, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva, ela tem que estar limpa, adornada, preparada para receber Jesus Cristo, que é com essa igreja santa que o Senhor vem casar. A igreja que entende que nós precisamos das coisas físicas ainda, nós necessitamos sim de alimento, de vestimenta, de casa, de moradia, de carro para nos locomover, entendeu? De medicamento quando o nosso corpo adoece, mas o Senhor não quer que nós coloquemos isso em primeiro lugar. Ele quer que nós coloquemos primeiramente Ele em primeiro lugar, que nós buscamos mais a Ele do que as outras coisas. Você entende nessa tarde? Que as necessidades físicas aqui é temporária, como nossa veste carnal é temporária, que essa veste carnal vai ficar. Por isso que o Senhor fala que é melhor que eu e você vá para um encontro, para um velório, do que para uma festa. Sabe por quê? Porque no velório nós entendemos o quão nós vamos padecer com essa carne. Essa carne vai padecer, ela vai ser um dia, ela vai voltar para o pó de onde ela veio. Então, que nesta tarde, e ele diz assim, Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E eu acho lindo porque ele diz, ele vai falar que ele é o Messias, que ele é o Cristo, né? Eu sou, a mulher disse, e eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo, sou o Cristo. Nesta tarde, o Senhor diz assim: eu sou o Cristo, que falo contigo nesta tarde, que falo e preencho e vou suprir as tuas necessidades. Confia em mim, se debruça primeiramente diante de mim, que eu suprirei as tuas necessidades. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, porque Ele tem todos os dias nos ensinados que devemos confiar nele, ter fé. E a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que essa Bíblia Sagrada não seja apenas um livro fechado na sua casa, mas seja um livro para que você leia todos os dias e medite nela. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade. Que Deus continue abençoando essa congregação. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que vocês falam a verdade. Por favor, por favor. Só diga amém quem quiser que esse casal volte. Peraí. Quem quer que o Diácono Ferreira e a deponista Sandra retornem aqui mais vezes, diga amém! Jesus. Vou nem chamar, mas já está convocado. Meus irmãos, estamos felizes pela palavra, pelos louvores, por tudo que aconteceu. Tenho certeza que o irmão Adão está para ir para casa agora, mas assim mesmo. Vamos orar? Estou dizendo? Quer ir embora? Quer não. Muito obrigado a vocês que retornaram aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que ocorreu aqui, Senhor. Dos louvores, a tua palavra lida, pregada, ministrada, a palavra oficial. Pai, que este culto suba como um cheiro suave, perfume para ti, Senhor. Abençoa as famílias que estão aqui representadas, Pai. Família do teu servo, da tua serva Ferreira, Diácono Ferreira, a diaconisa Sandra. Aleluia. Pai, te louvamos pela irmã Adriana, que vai voltar a frequentar, a Laís. Louvamos pela vida da Tati, Senhor. Esteja na mãe da Tati. Esteja, Senhor, com a Vanessa, com a sua mamãe, com a sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoa minha esposa, Senhor. Abençoa a irmã Maria, abençoa o irmão Luiz, abençoa o irmão Adão. Pai, em nome de Jesus, abençoa as crianças que estão aqui. Para a tua glória e para o teu louvor, Senhor, abençoa cada família aqui representada. E que amanhã nós possamos deixar aqui te adorando com todo gás, com toda a garra, com toda alegria, com todo prazer, com toda satisfação e com todo amor. Em nome de Jesus. Amém.
O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a Deus, consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você chegar, aonde você for e onde você vier. Em nome de Jesus, e você diz! Você diz!